Nós estamos, irmãos, reunidos nessa manhã para celebrarmos o amor de Deus demonstrado para nós na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou por nós. Nós queremos celebrar como igreja a ceia do Senhor e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo para Mateus 26, a partir do versículo 26 até o versículo 30, para a gente entender como a palavra de Deus nos orienta. Mateus 26, a partir do versículo 26. A palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Abra sua Bíblia também comigo para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios 11. A partir do versículo 23, vamos ler como Paulo orientou a igreja a celebrar a ceia, até o versículo 31. Primeira de Paulo aos Coríntios 11, de 23 a 31. A palavra diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. De modo que qualquer que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Queria só que os irmãos atentassem. A nossa prática como povo batista é celebrar a ceia com aqueles que são membros da igreja, já batizados, em comunhão com a igreja, ou outro irmão que também seja batizado, esteja nos visitando e esteja em comunhão com a sua igreja. Mas queria que os irmãos notassem no texto bíblico que Jesus nos dá uma ordem para fazer isso. Nós não celebramos a ceia simplesmente porque está no calendário da igreja, porque nós queremos. Jesus diz: tomai e comei. Fazer isto é uma ordem, em memória de mim. E é uma ordem perpétua, porque Jesus manda que o façamos até que ele venha, até a sua volta. Diz: não mais beberei até aquele dia. Até aquele dia. Ao mesmo tempo, é um memorial, porque nós estamos fazendo isto para lembrar o que Cristo fez na cruz por nós. A palavra diz: fazer isto em memória de mim. Então esse momento é um memorial à morte de Jesus. Nós lembramos o que Jesus fez por nós na cruz. Isso nos faz recordar que a nossa salvação
não está em nenhum mérito nosso. A nossa salvação está no mérito daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É, portanto, uma lembrança do passado. Olhamos para o passado, olhamos para a cruz. O texto diz, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor. Não há meio de salvação para ninguém, a não ser a morte de Jesus. Mesmo aqueles que viveram na época do Velho Testamento, foram salvos por crer que Jesus viria morrer por eles. Eles foram salvos pela mesma morte que nós somos salvos hoje. Nenhum deles foi salvo por qualquer outro meio, a não ser a morte do Senhor Jesus, como nós somos salvos hoje. Quando celebramos a ceia, nós estamos então olhando para o passado e lembrando isto, e dizendo para cada um de nós, é em Cristo, é na cruz que está a nossa salvação. Mas olhamos também para o presente, porque o texto diz que nós anunciamos a morte do Senhor. A nossa missão como igreja é anunciar a morte do Senhor. É por sua morte, é por sua expiação que há salvação. Sem a sua morte não teríamos esperança nenhuma de salvação. Mas também olhamos para o futuro, porque o texto diz que nós vamos celebrar até que Ele venha. Então nós estamos dizendo para o mundo, para nós mesmos, Jesus vai voltar, nós aguardamos a vinda dEle. Quando Ele vier, nós vamos então celebrar esta ceia com Ele. O texto diz, até aquele dia em que convosco beba novo no reino do meu Pai. Nós vamos celebrar isto com o Senhor. Será a nossa vitória completa, total, cabal. Nós não teremos mais que ficar nessa guerra com o pecado. Nós não teremos mais que lutar com a nossa natureza carnal. Tudo isso já será passado. Mas também é um momento de olharmos para dentro de nós mesmos. Quando nós nos reunimos como igreja, a gente corre o risco de achar que estamos num clube, nós corremos o risco de achar que estamos sempre numa festa, não é? Olhamos um para o outro e ficamos sempre festejando, porque vemos o outro, encontramos o outro. Isso é um aspecto. Mas o texto nos recomenda a olhar para a nossa intimidade com Deus. O texto diz, por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, o texto recomenda, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. É olhar para dentro de cada um de nós, examinar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações diante de Deus. É deixar que o Senhor sonde o nosso interior e então nos faça mudar o caminho, o comportamento. O Senhor não nos manda olhar para dizer, não estou bem, não vou participar. O texto diz, examine-se e assim coma e beba. É um momento, portanto, de comunhão. Comunhão nossa com Deus. Estamos olhando o nosso interior e deixando Deus olhar o nosso interior. Mas é também um momento de comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós participamos do mesmo pão, nós participamos do mesmo vinho, nós participamos do mesmo sangue, do mesmo corpo. Nós participamos da mesma morte, a morte do Senhor. A palavra de Deus diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é o cálice da comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Então esta é uma celebração onde nós reconhecemos que somos a mesma família. Temos idades diferentes, temos cor de pele diferente, temos a capacidade intelectual diferente, temos graus de parentescos diferentes, temos todas as diferenças possíveis e talvez intermináveis. Mas nós temos o mesmo corpo que nos une, nós temos o mesmo sangue que nos purifica, nós temos o mesmo Senhor que se deu na cruz por nós. Nós somos um, apesar de todas as diferenças. Nós somos um corpo, apesar de tudo que dá em nós a pessoalidade, a personalidade. Somos um em Cristo Jesus.
Então nós precisamos celebrar essa ceia, olhando para o Senhor, mas ao mesmo tempo, olhando para o outro, para o meu irmão em Cristo Jesus, sabendo que Ele é parte do meu ser, Ele é parte da minha vida, sabendo que Ele é tão importante para Deus quanto eu sou. Então nós vamos aproveitar esse momento para celebrar a comunhão que o Senhor nos possibilita ter. O Senhor nos possibilita viver como povo de Deus, como família de Deus. Eu quero convidar os diáconos a virem aqui à frente. Nós vamos orar mais uma vez. Em seguida, nós vamos cantar um hino. E enquanto nós cantamos o hino, eu vou pedir que os diáconos sirvam aos irmãos o pão. E depois que nós participarmos do pão, os diáconos vão pegar as bandejas e ficar aqui à frente. Eu vou pedir que os homens que vão participar da ceia, aqueles que vão participar da ceia, ou que já participaram do pão, venham aqui à frente e peguem 2 cálices. Um será seu. E o outro você vai entregar para uma mulher que está aqui presente, para dizer que nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos o povo de Deus. Então vamos orar mais uma vez. Eu quero pedir que o irmão Viana nos dirija em oração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque estamos mais uma vez na tua santa divina presença, nosso Deus. Estamos aqui, nosso Deus, todos que estejam aqui, possam só num só propósito de te louvar e bendizer o teu santo nome, nosso Deus. Tira, nosso Deus, da nossa mente tudo aquilo que não te agrada, meu Pai, para que possamos, nosso Deus, participar do teu corpo de Cristo e também do sangue, nosso Deus, que é o pão e o vinho. Nos prepara, nosso Deus, cada dia para melhor te servir, nosso Deus. Oh, nosso Deus, te compadece, nosso Deus, de todos nós. Nós vivemos, nosso Deus, num mundo cheio de tanta maldade, maldade e mais maldade, nosso Deus. Que nós possamos, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, superar todas essas coisas. Aumenta, Pai, a nossa fé em Ti, perdão para os nossos pecados. Nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Enquanto nós cantamos, os diáconos vão servir os irmãos do pão. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte desbaixou, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia.
cruz sofreu. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Do nosso majestade, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Alguém deixou de ser servido? A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comamos, irmãos, em memória do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos por esse momento. Agradecemos porque o Senhor se deu na cruz por nós. Porque o Senhor pagou a pena do nosso pecado na cruz do Calvário. Deus, que ao lembrarmos disto, nós possamos nos dedicar muito mais ao Senhor. Nós possamos consagrar nossas vidas no teu altar. Prontos a irmos até a cruz, se preciso for, por amor ao Senhor. Que nós possamos te amar na mesma medida em que o Senhor nos amou, na mesma proporção. Que não venhamos a vacilar, nem a negar o Senhor, nem trocar o Senhor por qualquer coisa ou pessoa. Que possamos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou colocar uma bandeja na mão de cada um dos diáconos. Vou convidar os homens que estão participando da ceia, que receberam o pão, portanto vão receber o cálice. Sai do seu lugar, reverentemente, vem aqui à frente, pegue 2 cálices. Você vai ficar com um para você e vai dar um para uma mulher que tenha participado da ceia também, para que assim nós possamos estar partilhando o corpo de Cristo Jesus, estarmos dizendo um ao outro, somos servos uns dos outros. E é assim que nós edificamos a igreja de Cristo Jesus.
vou pedir que as mulheres que estão participando da ceia fiquem em pé para os homens poderem identificar. Aquelas irmãs que receberam o pão, fiquem em pé para que os homens possam identificá-las. Os irmãos podem continuar reverentemente, não precisam falar. Não precisam falar. Agora eu quero perguntar se qualquer das irmãs ficou sem receber o cálice. Muito bem. Irmão Geraldino, ali atrás. Irmão Ribamar, lá atrás. Tem algumas irmãs que não receberam, por favor. Aqui do meu lado direito. Telson, por favor, sai do seu lugar, vem aqui, sirva essas mulheres aí perto de você, Telson. Ok? Irmão Francisco está levando, Telson. Alguém ainda falta? Lá atrás. Tudo bem? Na época de Jesus, irmãos, isso era um cálice único. Ia passando de um para o outro. E o pão ia passando e cada um ia tirando um pedaço. Alguém ainda falta? Alguém ainda falta? Uma coisa tão simples, irmãos, mas eu queria que os irmãos olhassem um para o outro. Eu queria que os irmãos servissem uns aos outros, porque esse é o princípio da palavra de Deus. Essa é a verdade mais simples e profunda do Evangelho. Somos servos uns dos outros, somos corpo em Cristo Jesus. Então, eu vou pedir que os diáconos agora sirvam o pessoal aqui atrás. Já foram servidos todos eles? Bem, então só faltamos nós. A palavra de Deus diz, irmãos, que depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice, deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos, irmãos, em memória do Senhor Jesus. E nós vamos cantar mais um hino. Enquanto cantamos, eu pedi que todos fiquem em pé. Os diáconos vão recolher os cálices dos irmãos.
Pois tens dado tua glória, para que sejamos um. Perdoa-nos as ofensas, olhamos as diferenças. Quando teu amor já nos uniu, o teu amor já destruiu o que nos separava, faz-nos um. Nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E o Brasil saberá, e o mundo saberá, que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Pai, faz-nos um, pois tens dado tua glória, para que sejamos um. Perdoa-nos as ofensas, Olhamos as diferenças. quando teu amor já nos uniu, o teu amor já destruiu o que nos separava, faz-nos um. A nossa unidade, a nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. A nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E o Brasil saberá, e o mundo saberá, que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o Pai nos enviou. Diga agora: o Piauí saberá, e o Piauí saberá, e Teresina saberá, que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que o mais nos enviou. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, e todas as consolações do seu Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja do Senhor, povo de Deus, família do Senhor, corpo de Cristo, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, que tenhamos um restante de dia abençoado até a noite, quando novamente nos encontraremos para adorar o Senhor. Obrigado aos diáconos.